Bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui juntos para o estudo na escola dominical e é uma alegria poder estar com os irmãos, mesmo que virtualmente. Gostaria que você acompanhasse o texto que eu vou ler, que se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu estava em viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para desmoestares a certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede do coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, penderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem o assunto sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo e tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Bom, esse é o texto de Paulo a Timóteo, falando sobre como ele deveria proceder na igreja a qual estava à frente. O que a gente vai falar um pouquinho, eu vou dar uma lida na introdução aqui, para a gente depois comentar um pouco. A igreja é uma corporação de pessoas regeneradas, que ama Jesus e abraça a sua missão. Ela é o único empreendimento histórico que Jesus prometeu edificar e preservar. Ela é a instituição mais preciosa sobre a terra, pois foi comprada pelo precioso sangue de Cristo. Participar da igreja e trabalhar para a sua edificação é o mais honroso privilégio que podemos ter nesta vida. Vou dar uma parada aqui. Apesar de nós estarmos vivendo esse tempo, incomum, e de não estarmos nos reunindo, não estarmos próximos, não estarmos juntos, a igreja permanece sendo importante na nossa vida. A igreja permanece tendo um papel fundamental, tanto na minha vida quanto na sua vida. E a gente às vezes esquece, e eu espero que nesses dias você consiga compreender a importância que a igreja tem na sua vida, porque hoje em dia é muito fácil, nesse momento que a gente está passando, muito fácil a gente ir por outros caminhos, deixar a comunhão com Deus de lado, deixar a oração, deixar a leitura bíblica e nos envolvermos com uma série de coisas que no fim das contas vão falar no nosso ouvido: a igreja não é importante não, você já ficou tanto tempo sem igreja, o que você vai fazer lá? Tem um monte de mensagem virtual, você pode ver pastor no Facebook dia e noite sem parar. A igreja vai além disso, além apenas do que eu posso falar para você por um vídeo. A igreja é o empreendimento de Cristo, ou seja, o próprio Cristo criou. A igreja é algo que Ele
comprou com seu próprio sangue, é lugar de comunhão, de fraternidade, lugar de orarmos juntos, de aprendermos juntos, de cultuarmos juntos. Então a igreja é extremamente relevante. Não se iluda se por acaso isso passar pela sua cabeça de que você pode abrir mão da igreja, do momento onde nós estamos juntos, do momento onde nos reunimos, onde aprendemos, onde oramos, onde cantamos, onde ouvimos a palavra de Deus. Esse momento é especial para nós. Nesse momento está sendo impedido. Nós não estamos nos reunindo. Mas não significa que não somos igreja. Somos igreja, cada qual no seu lar, cada qual orando, cada qual lendo a sua palavra, a palavra de Deus, cada um buscando ao Senhor em santidade, em clamor para que essa situação mude. E tudo isso porque nós somos igreja. E Deus ouve o nosso clamor porque nós somos o seu povo. Nós somos o seu povo, somos ovelhas do seu pastoreio. Então, eu queria começar esse estudo dizendo da importância da igreja. Graças a Deus eu tenho visto muitas mensagens dos irmãos falando: poxa, estou com saudade, estou sentindo falta, poxa, a gente não encontra mais ninguém. E isso é bom. Isso é bom pelo lado de que a gente entende a importância da igreja. Nós não somos daqueles que acham que a igreja é algo secundário, terciário na nossa vida. Sabemos que a igreja tem o seu lugar e um lugar importante. E isso é muito bom. Talvez Deus esteja usando toda essa situação para que nós entendamos que é um privilégio podermos estar na igreja, fazermos parte do seu povo, fazendo parte daqueles que são contados entre os filhos de Deus. E também provando a nossa fé, nos mostrando que mesmo separados, nós temos um vínculo através do amor de Cristo e do Espírito Santo, que nos une em todo o tempo, onde quer que estejamos. Então, essa carta de Paulo, ela foi escrita para encorajar os líderes espirituais a cuidar da igreja de Deus. Este cuidado é uma guerra do bem, um bom combate. Paulo ordena a Timóteo a combater o bom combate da fé. Bom combate da fé. Isso significa defender a igreja nas áreas doutrinária, comportamental e administrativa. O versículo-chave que resume a sua mensagem é: escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Está lá em 1 Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 3, 14 e 15. Então, a igreja, ela deve ser mantida sadia, deve ser mantida fiel. Ela não pode ser tratada com leviandade, não pode ser tratada de qualquer maneira, mesmo nós estando hoje sem nos reunirmos. O nosso testemunho, a nossa maneira de encarar esse momento deve ficar claro para todos aqueles que, porventura, convivem conosco, mesmo que no ambiente virtual. Nós não podemos ser daqueles pessimistas que acreditam que nada mais se resolverá, que a vida agora acabou, ninguém mais vai se encontrar, não vamos mais ter culto, a igreja não se reúne, não. Nós entendemos que o nosso Deus, Ele há de fazer algo. Eu acredito que você aí na sua casa esteja orando para que essa situação se resolva o mais breve possível. E eu creio com todo o meu coração que Deus agirá mais uma vez. Mais uma vez o Senhor há de agir na história. Mais uma vez o Senhor há de governar, há de manter as coisas como devem ser.
E eu gostaria de pensar em 3 coisas com vocês a respeito daquilo que nós começamos a falar. Primeiro, para a gente continuar sendo uma igreja saudável, mesmo estando distantes uns dos outros, nós precisamos de algo primordial em todo o tempo, mesmo quando a gente está reunido, que é a leitura da palavra. Sim, leitura da palavra. É impossível ser um bom cristão, é impossível ser um bom servo do Senhor se a gente não conhece a Bíblia. O texto que a gente leu, Paulo orienta sobre as pessoas que falam demais, mas que não têm conhecimento de causa. Ou seja, elas falam porque gostam de falar ou querem aparecer, mas não sabem do que estão falando. E nós precisamos ler a palavra de Deus para a gente saber o que fala. Eu tenho certeza que muita gente que não faz parte da nossa comunidade, não faz parte da nossa igreja, tem procurado, mesmo que pelo WhatsApp, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra de consolo. Pessoas que de repente estão vivendo essa situação do Covid-19, pessoas que temem pelo contágio, e elas esperam da igreja uma palavra. Ela espera só do pastor? Não, claro que ela espera do pastor, mas não só do pastor, porque o pastor sozinho não é igreja. Igreja somos todos nós. Se o pastor for para a igreja e ficar pregando para banco vazio, não adianta. Nós vamos, o importante é nos encontrarmos, é estarmos juntos, cultuarmos coletivamente. Culto, né? É uma redundância, culto já é coletivo. Então, apesar de nós, nesse momento, estarmos impedidos de nos reunir publicamente, nós devemos manter uma vida saudável, a fé saudável, e isso parte da leitura da palavra. Você precisa ler a palavra, você precisa conhecer a fundo a palavra de Deus. E de alguma forma, hoje, uma desculpa caiu por terra, que é não tenho tempo. Todos nós, de alguma forma, estamos tendo um pouco mais de tempo. E às vezes nós nos ocupamos com outras coisas. Tire um tempo para se ocupar com a leitura da palavra e a oração. Uma forma da igreja ser sadia, estar saudável, é com pessoas que levam a sério a leitura bíblica, que procuram conhecer a Deus através da sua revelação. E para nós a revelação de Deus é a palavra, a revelação especial. Então, aproveite esse tempo para se chegar a Deus, ler a palavra, saber que você é igreja e que você deve se manter sadio para que todos nós mantenhamos juntos a igreja sadia, mesmo ela não se reunindo publicamente. Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de falar com você. Mantenha a sua fé, mantenha a sua comunhão com Deus, na leitura da palavra, com tempo de oração, pedindo ao Senhor a orientação daquilo que você lê, para que você se mantenha saudável. E assim, toda a igreja, fazendo isso, nós manteremos a igreja saudável durante todo esse tempo. E quando isso passar, nossa igreja continuará forte, saudável, caminhando em conformidade com a vontade de Jesus. Quando nós voltarmos a nos reunir, eu espero que isso seja em breve. Estou morrendo de saudade de vocês. A segunda coisa que eu gostaria de falar é que nós precisamos ser dedicados no reino do Senhor. Sim, dedicados. Era isso que o apóstolo Paulo queria que Timóteo fizesse. Timóteo não deveria se ocupar de outras coisas. Claro, Timóteo era pastor. Mas isso serve para todos nós, mesmo para mim e para você. Eu sou pastor, você não é, mas isso também serve para nós. Nós devemos ser dedicados no reino do Senhor, no reino de Deus. Vivermos essa experiência maravilhosa que Deus nos permitiu, da conversão
nos colocar numa igreja, trabalhar nela, desenvolver nela os nossos dons, desenvolver nela as nossas capacidades, desenvolver nela tudo aquilo que Deus requer de nós para que o seu reino se expanda. Talvez essa seja uma das coisas também uma das razões para que Deus permitisse essa situação. Nós precisamos parar e pensar o que nós estamos deixando de fazer. O que eu posso fazer na igreja quando tudo voltar ao normal que eu não tenho feito? O que será que eu posso contribuir para o reino de Deus, com aquilo que Deus me deu, com os dons que o Senhor me agraciou? Na igreja nós temos um fator interessante. Nós temos pouca gente trabalhando e fazendo muitas coisas. E ainda são cobradas demais. As pessoas normalmente que não fazem, cobram demais aqueles que fazem. Isso é uma inversão. Na realidade, todos deveriam trabalhar. Todos deveriam ter algo, uma função, deveriam colaborar com alguma coisa no reino de Deus. E quem sabe você não está agora num momento de reflexão, no momento de compreender que você precisa mudar, que você precisa trabalhar mais, se dedicar mais. É claro, vai voltar tudo normal, trabalho normal, as atividades normais e a igreja funcionando normalmente. E claro, você não vai ter todo esse tempo que por um acaso você pode estar tendo hoje. Mas ser igreja, ser filho de Deus, compreende abrir mão de algumas coisas para servirmos ao Senhor. Sim, tirar tempo, tirar esforço, sacrifício para a igreja, para o reino de Deus, para fazer a vontade de Deus. Às vezes as pessoas não entendem muito bem isso. Acham que o dom delas é sentar no banco. Não, Deus deu mais, você pode ter certeza. Se você não entendeu, não achou, ore e pergunte, porque certamente você tem mais a contribuir. E são várias áreas na igreja. Você pode contribuir de alguma forma. Talvez você não cante, talvez você não pregue, talvez você não faça algumas outras coisas, mas eu tenho certeza que algo você pode fazer. Então, nesse momento onde tudo está parado, inclusive a igreja, eu gostaria que você refletisse sobre isso, para que quando a gente voltasse às nossas reuniões, aos nossos cultos, aos nossos encontros, você viesse cheio de vontade de trabalhar para o reino, cheio de vontade de botar a mão no arado e não olhar para trás. Algumas pessoas que têm levantado a hipótese de nós já estarmos no fim dos tempos e que isso aí é o apocalipse, o sinal dos tempos e que de fato o mundo vai acabar. Eu não penso assim. Mas vamos levar em consideração que isso fosse de fato uma verdade. Vamos fazer disso uma hipótese. Vamos pensar que talvez isso de fato esteja acontecendo. Quando você estiver diante de Deus, o que você vai apresentar das coisas que Ele colocou na sua mão para fazer? As capacidades que você tem para trabalhar? O que você vai dizer ao Senhor? Deus, estava preocupado com a família, com o trabalho, aí não dava para a igreja durante a semana, não dava para a igreja no domingo, acabou que eu não fiz nada. Será? Será que é isso que Deus quer ouvir de você? Tenho certeza que não. Deus quer que você coloque a mão no arado, não olhe para trás. Eu não acredito que seja o Apocalipse ainda. Mas se fosse, como você estaria diante de Deus? Você poderia chegar e falar: olha, Senhor, eu fiz tudo que eu podia, fiz tudo que dava, mesmo com as minhas limitações, com as minhas falhas, eu trabalhei na sua causa, trabalhei na sua obra.
Mas trabalhou o tempo todo. Não, trabalhei durante X tempo, depois eu cansei e agora eu não trabalho mais. No reino de Deus a gente nem se aposenta, a gente trabalha para o Senhor das nossas vidas em todo o tempo. E isso é algo a se refletir. Nós temos a responsabilidade e o dever de sermos dedicados ao Senhor, mesmo em tempos como esse. Então, pelo menos prepare o seu coração para quando nós voltarmos, colocarmos a mão no arado, trabalharmos com afinco, trabalharmos com zelo, para que o reino de Deus se expanda, para que o reino de Deus se amplie naquele que é o nosso campo, nossa Igreja Presbiteriana Filadélfia. Então, não fuja dessa responsabilidade. Não fuja disso que é primordial na sua vida, trabalhar no reino. Você deve conhecer aquele texto que diz sobre os talentos, né? O chefe lá, o Senhor, distribuiu talentos. Aqueles que entenderam a proposta foram lá e ganharam mais, dobraram o que o seu Senhor tinha dado. Aquele que não entendeu a proposta, o que ele fez? Ele enterrou o seu talento e não usou. Quando foi chamado, foi prestar contas, foi todo feliz para dizer: olha só, eu mantive isso que eu recebi. E ele foi chamado de infiel. E a palavra diz: olha, se você não contribui, estou colocando as minhas palavras, você não contribuiu, você não trabalhou, você não fez, eu lhe dei a oportunidade de trabalhar. Então, até o que você tem lhe será tirado. É preciso pensar nisso. O que você tem que você não tem usado? O que Deus lhe deu, que você é capaz de fazer, que você pode fazer na igreja do Senhor e não tem feito? Cuidado. Deus pode até lhe tirar isso, de alguma forma. Não sou Deus para saber que meio ele irá usar. Mas pense nisso, reflita. E a última coisa que eu gostaria de ver com você é que nós devemos buscar uma igreja sadia em todas as áreas. Todas as áreas. Às vezes as pessoas medem a igreja por algumas coisas que são, na realidade, podem até ser indicativos, mas não contam toda a história. Você vai, canta um louvor, fala: o louvor hoje foi lindo, então o culto hoje foi abençoado. Pode ser um indicativo, mas não conta toda a verdade. É só uma parte dela. O pastor hoje pregou muito bem. Conta uma parte da verdade. Não conta toda a história. Nós precisamos ter uma igreja sadia de todas as formas. Quem está no púlpito pregando, quem está no grupo de louvor tocando e cantando, e aqueles que estão no banco participando do culto devem estar em espírito de oração, recebendo a palavra de Deus, ouvindo a voz do Senhor e, de fato, cultuando, não estando lá como meros espectadores, como se estivessem assistindo um filme no cinema ou uma peça de teatro. A igreja precisa estar sadia em todas as áreas, desde o púlpito, passando pelo grupo de louvor, passando pelos membros da igreja, passando pelas finanças da igreja, passando pela doutrina, passando por todas as áreas. E não cabe apenas ao pastor e aos presbíteros manter a igreja sadia. Nós fazemos a nossa parte. O pastor busca das mais variadas formas manter a igreja sadia em todos os aspectos, assim como o conselho faz isso também. Mas nós dependemos que a igreja também colabore para que ela seja de fato sadia, para que ela esteja sadia em todas as áreas. Então você é a parte importante nesse processo de termos uma igreja sadia. Você não pode simplesmente jogar a culpa e a responsabilidade em cima de mim, que sou seu pastor. Se a igreja está assim, é tudo culpa do pastor. Não, eu posso até de repente ter alguma culpa sim, porque eu também sou falho.
mas você também tem responsabilidade nisso. A igreja é um corpo, onde Cristo é o cabeça. Cada um tem uma função, cada um tem um papel, e nós devemos trabalhar juntos para que a igreja se mantenha saudável. E principalmente em tempos como esse, onde nós nem sequer conseguimos nos reunir ou podemos nos reunir, é responsabilidade de todos levar uma vida de oração, uma vida de contrição, uma vida de busca do Senhor, para que a nossa igreja se mantenha saudável, para que ela se mantenha bem. Pois isso vai passar, e eu quero deixar isso bem claro para vocês. Creio que em algum tempo, e para mim, eu tenho orado que seja o mais breve possível, nós estaremos novamente nos reunindo, a vida estará seguindo como sempre seguiu o seu curso natural de trabalho, de culto, de escola, de todas as coisas que são concernentes ao nosso cotidiano. Quando você voltar para a igreja, você voltará melhor do que você estava quando as programações foram suspensas, ou você voltará, quem sabe, abaixo, porque você se deixou levar pela tristeza, não tinha culto, então você não pensava em Deus e tal. Nós precisamos manter a igreja sadia. E manter a igreja sadia é manter Deus na nossa mente, manter Cristo como nosso Senhor. Buscando a Ele diariamente, buscando na palavra, buscando em oração, orando uns pelos outros, orando pelos nossos irmãos. Por exemplo, dar um exemplo de algo que a gente precisa orar pelo nosso irmão Esaú, está internado, até onde eu recebi notícias, é uma situação grave. A família carece de orações, a família carece de sentir, mesmo que a gente não possa ir lá dar um abraço, não possa ir lá orar, mas que nós possamos fazer isso, mesmo dentro dos nossos lares, porque eu tenho certeza que Deus vai ouvir, Deus vai atender. Claro que Ele vai agir conforme a vontade dEle, mas Ele vai responder o nosso clamor de uma forma ou de outra. Então nós precisamos manter essa ligação, de nos preocuparmos uns com os outros, de queremos saber se os irmãos estão bem. Hoje a gente tem o WhatsApp. Poxa, e aí, como é que você está? Estou orando por você também, não esquece não, ora por mim. Vamos manter a igreja sadia, vamos manter a igreja saudável, porque vai voltar o tempo de nós nos reunirmos, de nós nos encontrarmos, e assim tudo voltará ao normal. Ok? Então esta é a palavra que eu tenho para você nesta manhã. Pedir a você que continue orando uns pelos outros, orando pela situação do país, tomando as suas precauções, seguindo as orientações, clamando a Deus para que isso passe, para que nós possamos nos encontrar o mais breve possível. Estarei encerrando com uma oração. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, louvado e engrandecido seja o teu nome. Te agradecemos, ó Pai, pela esta manhã de domingo tão bela. Nos entristecemos, Senhor Deus, porque gostaríamos de estar na tua casa, aprendendo mais sobre ti. Mas como não é possível, nós podemos usar dos meios digitais para falar da tua palavra e orientar o teu povo. Que essa palavra encontre guarida nos corações e que transforme vidas. Abençoa os teus filhos, onde quer que estejam, nos seus lares, nas mais variadas situações. Tem misericórdia do nosso irmão Esaú, abençoe sua vida, abençoe sua esposa, suas filhas, Senhor Deus, seus genros. Derrama, Senhor Deus, bênçãos, abençoe os médicos que estão tratando dele. Nós nos lembramos também dos profissionais de saúde ao redor do mundo que têm lutado contra o coronavírus, que o Senhor dê a eles a força, o vigor para continuarem nesta luta. Abençoe os médicos, os pesquisadores, abençoe os governos municipal, estadual e federal. Que essa situação, Senhor Deus, seja breve, que se encontre uma solução e que nós possamos voltar ao nosso cotidiano normal. Essa oração te fazemos no nome doce e santo de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém.
Tenha uma boa manhã, um bom domingo. Não se esqueça, logo mais às 19 horas, nós teremos sermão numa live no Facebook, ok? Se você tem Facebook, compartilhe para que possa alcançar bastante pessoas. E se você não tem, depois o pastor fará o que tem feito, vai passar para o YouTube e depois colocar o link no grupo da igreja, ok? 19 horas nós nos encontramos novamente. Deus te abençoe.